O livro de Obadias é um dos menores livros do Antigo Testamento, composto por um capítulo e 21 versículos. Seu autor é o profeta Obadias, cujo nome significa servo do Senhor. A sua mensagem é clara. A mensagem do livro é: Deus é justo, soberano e julga tanto as nações quanto o seu próprio povo. Ou seja, ele julga as nações, mas também julga o seu próprio povo. A profecia é dirigida principalmente contra Edom, nação descendente de Esaú. Esaú, todo mundo sabe, irmão de Jacó. Então, os descendentes de Esaú, Edom, essa profecia é dirigida a eles. A profecia do livro de Obadias é dirigida a este povo, irmão de Jacó. A rivalidade entre Jacó e Esaú não termina ali naquele capítulo de Gênesis, não. Ela continuou através da descendência de Jacó e descendência de Esaú. Quando Jerusalém ela foi destruída pelos babilônicos, né? Lembra ali daquele ataque, Babilônia, Nabucodonosor, vai lá, busca o povo cativo e tal, aquela história, né? Os edomitas não demonstraram compaixão, tá? Com Jerusalém, com o povo. Pelo contrário, eles se alegraram com a tragédia de Judá. E, principalmente, né, eles participaram ali dos saques e entregaram fugitivos da descendência de Jacó para Babilônia. Entregaram como irmãos, né? Eles entregaram a Nabucodonosor ali a Babilônia para os seus inimigos. Eles não apenas deixaram de ajudar os seus irmãos, porque eram irmãos, era Jacó e Esaú, então a descendência de Jacó é irmã da descendência de Esaú. E eles não só deixaram de ajudar os irmãos, como também eles se alegraram com a queda dos seus irmãos. E, assim sendo, aproveitaram da sua desgraça e impediram até a fuga dos seus irmãos, entregando eles nas mãos do inimigo. Muito feio, muito triste o que o povo Edom, né, a descendência de Esaú, fez ali com os seus irmãos, a descendência de Jacó. E o pecado de Edom não foi apenas o orgulho, mas também a falta de amor, a inveja, a indiferença e também, pasmem, principalmente o que entristeceu muito a Deus aqui, a alegria que eles sentiram diante da dor, do sofrimento e da prisão pela qual seus irmãos, os descendentes de Jacó, o povo de Jerusalém, de Judá ali, estava sofrendo. E não é diferente nos dias atuais. Às vezes, amigos, parentes, pessoas que deveriam lutar ao nosso lado, nos dar força, nos estender a mão, nos abençoar, estão fazendo completamente o contrário. Estão doidos para cairmos, para pegar o nosso lugar, quando não numa empresa, num cargo na igreja ou em qualquer outro lugar. Desejoso de que tudo dê errado para dizer: eu avisei, eu sabia. Não estão torcendo e nem fazendo nada para dar certo. Isso é um pouco de, assim, digamos, uma pontinha de narcisismo que diz: pode até dar certo para você, mas não tanto quanto deu para mim. Você pode até ter isso ou aquilo, mas não melhor que o meu, sabe? O povo de Edom, os edomitas eram assim. Mas acho que era um pouco até pior, porque eles entregaram ali os irmãos de Jacó cativo e ainda pegaram os bens, né? Saquearam os bens dos seus irmãos. E isso entristece muito o coração de Deus. A mensagem central do livro de Obadias, do profeta Obadias, nos ensina que Deus, ele rejeita um coração que sente prazer na derrota do outro. Eu vou repetir porque isso é muito forte. A mensagem de Obadias é que Deus rejeita um coração que sente prazer na derrota do outro. O Senhor nos chama para sermos pessoas que estendem as mãos
que celebram as vitórias uns dos outros e que vivem em comunhão. Eu vou repetir isso aqui também, para você que tem dificuldade de viver em comunhão com seus irmãos. O Senhor nos chama para sermos pessoas que estendem as mãos, ou seja, abençoa, são pessoas abençoadoras, que celebram a vitória uns dos outros e que vivem em comunhão. A palavra de Deus nos ensina que quem ama verdadeiramente aprende a celebrar a felicidade do irmão. Não existe esse papo de dizer, aí, beleza, tô feliz com você, mas vive a tua que eu vivo a minha. Não, se você está feliz com seu irmão, você tem prazer em celebrar com ele os momentos felizes, né, que ele está vivenciando. E você fica até triste quando não dá para estar vivenciando ali junto com o seu irmão aquele momento feliz. Quando Deus honra alguém, isso não significa que ele esqueceu dos demais. Não. Pelo contrário, é um testemunho de que o Senhor continua agindo por meio do seu povo. Às vezes nós vemos isso assim muito em igreja, ou até no trabalho, em casa, em família mesmo, de uma pessoa ser abençoada e as outras ficar assim meia, né? Pô, por que ela e não eu? Por que Deus fez com fulano e não fez comigo? Queridos, quando Deus ele honra alguém, nós temos que ficar felizes, porque é sinal que Deus está agindo naquele lugar. O Senhor nos ensina a ficarmos felizes, a alegrar com os que se alegram. Deus ainda está agindo no meio daquele povo. Que possamos ter um coração livre de inveja, da comparação, do orgulho, e escolhendo viver a comunhão verdadeira. Que a felicidade de um possa ser a do outro, que a minha felicidade possa ser a sua e que a sua possa também ser a minha, e assim sendo, que todo o corpo possa se contentar quando um membro, um órgão estiver celebrando alguma vitória. Que este seja um tempo de confraternização para o MECDAP e para cada um que estiver ouvindo esse vídeo, de abraços sinceros, de celebração, de amor fraternal. Afinal, a alegria compartilhada se multiplica e a gratidão une aquilo que Deus deseja manter unido, a nossa família. Romanos 12:15, que vai dizer, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não se esqueça disso. Que Deus nos conceda um coração semelhante ao de Cristo, humilde, amoroso e feliz ao ver o próximo ser abençoado. Deus te abençoe.